Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. A Break News do Peixão sempre atualizada, trazendo as últimas do maior alvinegro da terra nesse domingão. Mas antes, dê o like se você gostar. Não se esqueça de se inscrever aqui para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo, beleza? Então bora lá, vamos falar do peixe. É o seguinte, primeiro gostaria de começar a falar do peixe dentro de campo, né? Hoje tem jogo, é dia de jogo, CRB e Santos no estádio Rei Pelé em Alagoas, né? Pela Série B, 6h30 é o jogo, tá? Transmissão a gente já sabe que é só no Premier mesmo, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, né? Para o Santos, porque estamos escondidos na Série B. Essa que é a realidade, né? Jogos do Santos não passa na Band, não passa na Globo, não passa em nenhum canal aberto, não passa quase no Sport TV, muito pouco. E aí o Santos é jogado no Premier, então fica complicado. O Santos assinou um contrato com a Globo, ganhou mais dinheiro, sim senhor, porém, exibição do Santos na Série B nada, o Santos está escondido. Infelizmente. Tem, né, o ônus e o bônus. Para o Santos foi bom o dinheiro que ganhou da Globo, só que por outro lado, o ruim é que o Santos não passa na Série B, não é falado, não é passado, porque simplesmente a emissora detém os direitos dos jogos do Santos e esconde o time, né? Infelizmente. E tudo bem que o jogo é fora de casa, mas mesmo assim poderia passar o Santos, né? Lógico que a gente sabe que na TV aberta jamais, mas no Sport TV e também o Santos poderia ter feito o contrato com a Band, na minha opinião. O Santos teria que ter feito um outro contrato com um outro canal de TV que tem mais interesse em passar jogos do que a própria Globo, que não tem esse interesse. A Globo, quando ela compra, é só exclusivamente pensando no pay-per-view, em ganhar dinheiro. Não é que nem a Band ou outra emissora como a Rede TV ou qualquer outra que seja. Ela tem a intenção de passar os jogos e exibir nacional, o time. Agora, no caso da Globo, é só para pay-per-view. Infelizmente, o Santos fica escondido na Série B, mas agora não tem mais jeito. Já foi assinado e vai assim até o final. Então, o Santos joga só no Premier. O time praticamente é o mesmo que a torcida já conhece, né? A única ausência vai ser novamente o Juliano, contusão, tá fora, e aí o Santos tá escalado com o Gabriel Brazão, que vem muito bem, JP Sherman pela direita, o Jair Gil e também o Escobar, que vai se firmando na esquerda, o meio-campo do Santos com o João Schmidt, Diego Pituca e o Serginho, 2 anos maravilhosos, e também o ataque com Otero, Guilherme e o Julio Furti. Esse é o Santos escalado e precisa vencer, né, gente? O Santos precisa vencer o jogo. Ah, Samuel, mas é em Alagoas, o jogo é difícil, tá? Mas o Santos precisa ganhar, porque estamos em primeiro, mas tá tudo embolado ali. O Santos precisa começar a desgarrar, tentar abrir uma vantagem já para o quarto colocado, que daí você tem aquela gordura, aquela margem. Você, um exemplo, abrir 7, 8, 9 pontos do primeiro para o quarto é a garantia de cada vez menos rodadas você vai garantir a volta do Santos à Série A. Entendeu? Porque quando faltar lá 3, 4, 5 rodadas, se o Santos conseguir abrir os pontos, o Santos já vai estar classificado novamente e voltar à elite, que é o objetivo de todos. Beleza? Então, o Santos, ao meu ver, é o favorito, apesar de jogar fora de casa, mas o CRB vem bem, precisa vencer, né? Tá em 11º lugar para tentar entrar naquele bolo ali perto do G4, mas o Santos é o favorito, lógico. Não perde as 7 partidas, vem ganhando os jogos, principalmente em casa. Precisa começar também a melhorar fora, apesar que conseguiu uma vitória importante contra o Ceará fora. Mas o Santos, ao meu ver, precisa vencer esse jogo, fazer 35 pontos e começar a desgarrar dos outros para cada vez mais, então, garantir essa vaga, beleza? E aí, em cima disso, eu tô querendo falar desse vídeo aqui sobre 2 jogadores do Santos, que, ao meu ver, o custo-benefício deles no Santos está muito ruim e eles têm contratos complicados com o Santos e precisa resolver essa questão. São eles, o Patrick Estrela e também o venezuelano Tomás Rincon, tá, gente? Eu peguei aqui, até eu fiz a minha anotação aqui, tá? É o seguinte, o Patrick, o Santos fez 17 jogos na Série B até agora, vai fazer o 18º hoje. 17 o Santos fez. O Patrick só entrou em campo em 7.
o Patrick entrou em campo. Uma vez só como titular, tá? Então, a maioria dos jogos do Patrick sempre entrou no final ou não entrou, né? Só em 7. E aí, o que ele fez até agora no Santos? Uma assistência em 7 jogos, mais nada, o Patrick, tá? O contrato dele com o Santos vai até 31 de dezembro de 2026. Aqueles 3 anos que a gente falou que foi dado a esse jogador um erro gravíssimo, entendeu? E agora como que o Santos faz? Porque ele não joga, ele custa uma fortuna ao Santos, salário alto, e tá aí, contrato de 3 anos. Agora cabe ao Fábio Carille tentar dar chance para ele. Porém, o Carille fica numa situação complicada, porque ele coloca um cara que o rendimento dele é baixo. Então como é que ele vai aproveitar um jogador? Tudo bem, ele que pediu. Então ele precisa dar mais oportunidades. Mas ele encostou o Patrick, porque o cara não rende dentro de campo, não rende nos treinamentos. E como é que você escala? Aí fica difícil, entendeu? Então, até nas alterações, realmente nos jogos aí, no finalzinho o Patrick nunca entra. Então o Carille precisa aproveitar o Patrick, porque o Santos tá numa sinuca de bico. O que fazer com o Patrick Estrela? Salário alto, contrato longo e não joga. Então a gente está preocupado com isso porque precisamos. O Santos já não tem muitos recursos, né? E o que tem fica gastando com o jogador que não contribui dentro de campo, beleza? E no mesmo barco vem o nosso querido, eu marquei aqui, ó, o nosso querido Tomás Rincon também, tá? Mesma coisa, o contrato do Rincon é a mesma coisa do Patrick Estrela, vai até 31 de dezembro de 2026 também. Contrato longo, 350 mil reais por mês ganha o Tomás Rincon. O Santos, repito, fez 17 jogos na Série B e vai fazer o 18º hoje. O nosso querido Tomás Rincon jogou só uma como titular. Só uma. 0 assistência, 0 passe, 0 gol, só tomou 2 cartões amarelos. Entendeu? Então, fica complicado, tá? E aí, o que o Santos vai fazer com o Tomás Rincon? Mesmo problema. Não joga, quando entra só faltando 5 minutos para ganhar o bicho, né? Vai lá com a seleção venezuelana, fica na reserva, também não joga. E quando vem no Santos, ele não tem espaço porque os 2 titulares não dão brecha, nem o Pituca, nem o João Schmidt. E o Carille não tem o que fazer com ele, né? Sabe que é um jogador caro, um jogador que tem um nome no futebol, mas que não tem como você colocar. Não tem como colocar. Ele só entra faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. Desses 17 jogos do Santos, ele participou de 7. Aquilo que eu falei, com poucos minutos. Então, o Santos tem que resolver esses problemas. Ou o Carille dá mais oportunidade, tanto para o Tomás Rincon como para o Patrick Estrela, ou o Santos vai ter que dar um jeito com esses jogadores aí, porque é contrato longo e não joga. Salário alto, tá lá o Tomás Rincon, tá encostado nesse salário do Santos, porque ele não reclama, ele é um profissional nessa parte, a gente sabe que tem que dar os parabéns para ele, porque ele jogou na Europa, joga na seleção venezuelana, mas ele não reclama da reserva. Ele é profissional, o jogador tem que ser profissional. Porém, ele não reclama, mas tá lá sentado no contrato, joga de vez em quando, entra 5 minutos, não reclama pro técnico. Então, para o Carille tá bom. Ele tem o jogador lá, coloca de vez em quando uns minutinhos, o cara não reclama e vida que segue. Então o Santos precisa resolver esse problema do Tomás Rincon e do Patrick. Tá? Jogadores veteranos, jogadores que têm contratos longos e que não jogam, e o custo-benefício para o Santos é ruim. E o Carille, então, tem que dar mais oportunidades, porque não tem o que fazer. Vai ter que poupar um jogo aí o João Schmidt, deixa ele jogar. Vai ter que poupar um jogo o Diego Pituca e deixar ele jogar, porque senão... Ou colocar ele com mais minutagem, quando você estiver ganhando o jogo, faltando 25 minutos, 20 minutos, colocar ele para fazer 3, o terceiro homem no meio campo ali junto com os 2 e tentar garantir o resultado. Só dessa forma, porque senão ele não joga e fica lá no Santos encostado, beleza? E para finalizar, vamos falar de contratações, possíveis reforços, tá? Gente, saiu uma informação aí de que um jogador que já foi oferecido ao Santos e agora tá sem clube novamente, foi
colocado na mesa do Santos Futebol Clube, tá? Trata-se do ponta esquerda Douglas Costa, ele mesmo, lembra? Que agora acabou de rescindir o seu contrato com o Fluminense, tá? Ele foi novamente oferecido ao Santos pelos seus empresários, agora ele tá livre no mercado, né? Como eu falei, não pertence mais ao Fluminense, e ele disse que a sua aposentadoria do futebol tá longe ainda, porque ele tem 33 anos, e ele está arrumando um clube. Fala-se que ele pode ter um retorno para o futebol europeu. Eu duvido que o Douglas Costa tenha mercado na Europa. Cara, só se for naquelas, tipo assim, segunda, terceira divisão do futebol inglês ou sei lá, porque não vejo o Douglas Costa com mercado no futebol europeu, tá? Ele não tem mais o contrato lá com o Los Angeles Galaxy, que ficou lá nos Estados Unidos, não rendeu lá. Então, ele estava praticamente acertado na época com o Samsunspor da Turquia, né? Mas depois preferiu jogar no Fluminense. O Fluminense está numa situação péssima, não se deu bem lá e agora está livre no mercado e o nome dele foi oferecido ao Santos. Então, o que fazer? Seria uma boa para o Santos o Douglas Costa, 33 anos. É outro que o contrato seria de no mínimo 2 anos para aceitar jogar no Santos, no caso. E salário também a gente sabe que por volta de 400, 450 mil reais. Cara, eu vou ser sincero falar, viu? Eu acho que é melhor deixar quieto, tá? Porque tem uma qualidade, eu não vou negar. Ele é um bom ponta esquerda, tem o drible, né? Não é mais aquele mesmo, não é a mesma velocidade, mas ele tem o drible, ele sabe jogar, tem um bom passe. Mas, cara, 33 anos, vai pedir uns 400, 450 pau pra jogar no Santos, né? Contrato ele vai querer no mínimo uns 2 anos, que talvez seja o último contrato da carreira dele. Então, não vale a pena, cara. Você já tem Tomás Rincon, que eu acabei de falar, até 2026. Você tem o Patrick até 2026. E vai arrumar mais um, de 33 anos. Então tem que se pensar bem. Uma qualidade a gente sabe que ele tem, mas será que o custo-benefício vai valer a pena para o Santos? Não sei. Mas deixe a opinião de vocês nos comentários. E não foi feita nenhuma proposta do Santos por ele, tá? Só foi levado novamente o nome ao Santos oferecido. E o Santos deu aquela... Vamos ver aqui, vamos pensar, vamos conversar, mas não tem nada de certeza que o Santos vai fazer uma proposta para o Douglas Costa, ex-Fluminense, mas tá livre no mercado, e aí você já viu, né? É perigoso parar na Vila Belmiro. Acho que o Santos poderia dar oportunidades para alguns jogadores da base que jogam na mesma posição de beirada de campo, né? Você tem o Gabriel Bontempo, você tem o Felipe Laurindo, você tem uns meninos ali que podem receber mais oportunidades, o próprio Patati que tá lá ainda. Então, não sei se o Douglas Costa seria uma boa para o Santos. Mas dá a opinião sua aqui pra gente trocar ideia, beleza? Um ótimo domingo a todos. A gente volta com muito mais de Santos a qualquer momento aqui no canal. Hoje tem jogo e bora lá, Peixão, vamos vencer. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui.